Provavelmente, todos devem conhecer os Humanos de Pedra, os principais antagonistas de JoJo, e algo que torna a parte 8 ainda mais especial. Eles são uma nova forma evolutiva incrivelmente única, com toda uma fisiologia criada pelo Araki por trás, o que deve ter dado um trabalho do caralho de fazer. Mas pensando por esse lado, uma raça tão complexa e tão memorável assim, não poderia ser simplesmente descartada na obra. Então, chegamos em JoJo Lands, a nona parte e com um potencial enorme para acabar se tornando a melhor da obra. Mas eu sou suspeito para falar, já que acabou me conquistando até demais. E mesmo com só 2 anos de lançamento até o momento e com 25 capítulos, considerando que tiveram partes de JoJo que duraram mais de 10 anos, eu, como um fã fanático e nomeado como embaixador de JoJo Lands aqui no Brasil pelo próprio Araki, como dá pra ver nesse print incrivelmente verdadeiro, consegui ligar alguns pontos interessantes na história e montar minha maior teoria. Ou mais gente já fez uma igual e eu só não vi ninguém comentando. E ela é principalmente a respeito do futuro do mangá e uma possível, entre aspas, volta dos Humanos de Pedra. E você já vai entender do porquê. Mas antes de começar, se inscreve no canal e curte o vídeo para me ajudar a crescer aqui no YouTube. E caso queira apoiar o canal financeiramente, você pode se tornar um membro e ganhar alguns benefícios. Também tem minhas redes sociais que eu deixo aqui na descrição caso queira me seguir. E também agora o Discord do canal. Se você quiser entrar para papear sobre JoJo, comentar os novos capítulos de JoJo Lands ou só fazer amizades, vai ser muito bem-vindo lá. Mas agora, antes de falar sobre minha teoria, eu vou dar umas explicações sobre o que são os Rock Humans. Ou melhor, os organismos de pedra. Se você já conhece, bem, pode pular essa parte. Mas eu vou tentar dar uma explicação mais científica por trás deles, vai que isso te ajuda no Enem. Os organismos de pedra são uma nova espécie de vida que evoluíram baseadas no silício. E assim como as espécies de vida baseadas no carbono, elas têm seres como animais, insetos e principalmente os humanos. Seguindo essa lógica, provavelmente devem ter plantas nesse meio, mas nunca foram mostradas. O silício, assim como o carbono, é um elemento químico tetravalente, o que lhes permite formarem 4 ligações covalentes. Essa característica é essencial para criar moléculas complexas, então assim como o carbono forma moléculas orgânicas, o silício teoricamente poderia formar cadeias e anéis, assim como os hidrocarbonetos. Então seguindo essas características, o silício em teoria poderia substituir o carbono como a base para a vida nesses seres. Mas agora na vida real seria outra história, já que o silício em si não é tão versátil para formar ligações duplas ou triplas estáveis para formar cadeias complexas como o carbono, ou outras viadagens como solubilidade ou oxidação, mas eu não vou entrar em detalhes nisso porque eu não sou químico, só JoJo Fag mesmo. Em outras palavras, na realidade o silício não ia tancar a vida, não aqui na Terra ao menos. Voltando ao assunto, os organismos de pedra nasceram junto dos baseados em carbono, mas em menor quantidade. Não é possível saber do porquê a vida se divergiu entre esses dois caminhos. Mas a principal alternativa era de que seria uma espécie de reserva caso outras formas de vida fossem extintas ou falhassem. Eles têm características que os tornam bem especiais, como a capacidade de se transformar seu corpo todo em uma rocha, seja para evitar ataques como Yotsuyu Yagiyama fazia, ou quando estão hibernando, já que não necessariamente precisam dormir, mas as células de seu corpo fazem com que toda a umidade se mova para o interior, e então as paredes celulares se fecham como portas, os transformando em pedra, o que também acontece quando morrem. Nessa situação, os corpos dos organismos de pedra se desmoronam ou esfarelam, além de que essa transformação dá a eles resistência a altas e baixas temperaturas. Todos os humanos de pedra têm algumas características em comum, como todos, sem exceção, serem alérgicos à manga e terem expectativa de vida extremamente longa. Eles vivem entre os humanos como parasitas, roubando identidades e registros familiares. Eles basicamente usam a sociedade para seus próprios fins. As duas espécies são fisicamente indistinguíveis, com exceção da pele, que a dos humanos de pedra tem uma textura úmida, purulenta e erótica. Geralmente, eles só se relacionam com os outros por interesse, mas raramente pode acontecer de um Rock Human com um humano se apaixonarem, mas em 97,5% dos casos, eles acabam se separando em alguma forma de assassinato. E o mais especial de tudo, seu nascimento. As mulheres de pedra dão à luz durante a primavera e verão, carregando o feto por apenas 9 meses, mas elas quase nunca mantêm uma relação de afeto ou amor com suas crias. Elas vão até uma floresta e vão atrás de uma árvore morta, deixando sua criança abandonada lá, sem roupa nem nada. Um humano de pedra recém-nascido tem 28 milímetros e pesa 15 gramas. Os insetos são os primeiros a irem atrás da criança para atacá-la. Em especial a vespa asiática gigante, que no momento de seu ataque, a criança se agarra nela fortemente como se fosse o seio de sua mãe. E após cansar de tentar atacar ela, a criança é levada até a colmeia, onde lá dentro ela se esgueira até a rainha e com suas pequenas mãozinhas e dentes ela adentra seu corpo enquanto continua parcialmente viva, absorvendo seus nutrientes e ficando segura. Então permanece lá por 17 anos, parasitando o corpo de múltiplas gerações de rainhas e aprendendo por conta própria sobre o que são as leis da natureza, o conceito dos números, o fluxo do tempo e como sobreviver em grupo. E então, após os 17 anos presa, ela repentinamente cresce em estatura, destruindo a colmeia e matando todas as vespas, assim começando a se aventurar pelo mundo.
E pronto. Agora que vocês já sabem tudo sobre os humanos de pedra, podemos começar a minha teoria sobre o futuro deles em Jojo Lands. Considerando tudo isso, vamos até o nosso querido Charming Man, um misterioso homem que perdeu seu irmão em um tubo de lava no Monte Hualalai, e seu objetivo de vida é o encontrar novamente. Quando o Charming Man surgiu, tiveram muitas teorias e suspeitas de que ele poderia ser um Rock Human, por sua pele ter uma textura arenosa quando o Paco segurou seu pescoço. E essa teoria ficou ainda mais forte quando o mesmo disse que ele não parecia ser um humano. Tinha de tudo para isso ser a volta dos humanos de pedra, mas não passou de uma trollagem do Araki, já que o próprio Charming Man, quando se tornou um aliado, contou sobre seu irmão mais novo e seu vilarejo, o que seria impossível de ter considerando como as mães abandonam os filhos, e a única exceção seriam os irmãos Apex, mas aí já são gêmeos, então eles nasceram juntos. Mas algo que confundiu ainda mais a cabeça da gente foi no capítulo 22, onde o Sag pede para tocar na pele do Charming Man, onde ele mesmo diz que ela é arenosa, áspera, mas que ao mesmo tempo era gostosa e quente. Tá bom, mas onde eu tô querendo chegar com isso? Como havia dito antes, os Rock Humans têm uma pele úmida, purulenta, seja lá o que isso quer dizer, mas eu suspeito que seja áspera, e principalmente erótica. O Sag ficou todo apaixonadinho na pele dele, esfregando a cara nela. E a própria Dragona diz que aquilo era uma sensação completamente nova. Mas ao mesmo tempo, para contrariar, ele diz que isso é uma característica de todo o seu clã e família. E para piorar, ao mesmo tempo ele diz que seu povo também tem uma expectativa de vida mais longa e são resistentes ao calor e ao frio. Ok, são muitos pontos que indicam e contrariam sua ligação com os humanos de pedra. Sabendo disso, eu voltei até Jojolion e comecei uma pesquisa mais aprofundada. No primeiro painel de explicação sobre os humanos de pedra, no capítulo 46, é dito que é biologicamente impossível um Rock Human e um humano comum procriarem, além de ser extremamente raro um casal entre ambos darem certo. Mas não esqueçam que muito raro não é impossível. Beleza, com isso nós poderíamos descartar essa teoria, certo? Bem, no capítulo 99 nós temos outra explicação sobre essa espécie, dessa vez detalhando muito mais sua fisiologia e nascimento. E nesse mesmo capítulo é dito, é possível um homem humano ter relações e se reproduzir com um humano de pedra mulher, mas não há exemplos do oposto. Essa última frase é a comprovação de que já existia um misto de humano com humano de pedra em algum momento da história, contrariando o que o Araki havia escrito no começo do mangá, e considerando que ele é uma pessoa que não tem medo de errar e caso veja necessidade ele altera as coisas em sua história, isso na minha visão é claramente um foreshadow para algo que ele planejava futuramente. E esse algo veio em Jojo Lands. Considerando que essa relação entre as duas espécies já ocorreu sem que se matassem e tiveram um filho misto, tudo isso pode ter acontecido há anos atrás no estado do Havaí, dando origem a esse clã do Charming Man. Por isso que eles mantêm parte das características físicas dos humanos de pedra, mas socialmente eles são diferentes. E provavelmente seu nascimento não é aquela bizarrice. E agora vamos para outro ponto. Eu acabei esquecendo de citar anteriormente, mas a maioria dos humanos de pedra são usuários de stand por terem seu nascimento próximos de locais como a palma do diabo ou as paredes oculares, que nós sabemos que tem a capacidade de despertar os stands das pessoas. Enquanto eu tava lendo Jojo Lands e criando o roteiro desse vídeo, vocês não têm noção do choque que eu fiquei em ter reparado algo. E é algo que contribui ainda mais para minha teoria. Como o Charming Man diz, talvez pelo clima, o solo de seu vilarejo tem buracos ásperos de topeiras e minhocas. Mas quando a gente repara bem esses buracos, cara, isso são paredes oculares. Tudo bem que esse local não é especificamente o seu vilarejo, e sim o Monte Hualalai, mas esse vulcão é extremamente próximo do seu vilarejo, e isso alimentou ainda mais essa minha teoria. Ok, agora saindo um pouquinho do Charming Man, tem uma outra personagem que tem sim chances de ter ligação com os humanos de pedra. Mas nesse caso, eu ouso dizer que é um humano de pedra puro. E essa personagem é a Luluzinha. É meio contraditório os Rock Humans praticamente viverem só quando tem 17 anos e ela ser claramente uma criança, ainda mais pela personalidade dela. Mas em Jojolion nós não podemos esquecer o Porton, aquele bebê velho todo fudido. Mesmo que o caso dele seja meio que uma deficiência, entre aspas, o da Luluzinha eu enxergo como se ela tivesse saído da comédia de uma forma prematura. Mas o que me fez pensar nessa teoria é que ela, mesmo tendo uma personalidade de criança, em algumas ocasiões ela ainda tem uma puta postura calma e de liderança. Isso é algo que vem muito do nada, e se a gente olhar para todas as crianças de Jojo, nenhuma age que nem ela. E para piorar, ela ainda é uma órfã que trabalha pro Howler. Ela querer ser adotada pelo Bob Jean e ainda ser tratada como uma criança mimada, para mim só implica de que ela realmente veio de forma prematura ao mundo. E o que fez eu e várias pessoas pensarem nessa possibilidade, ao notar que seu stand foi atacado e seu nariz começou a sangrar, ela adotou uma postura completamente diferente. E então soltou a icônica frase: "Eu mesma não ligo para isso, porque todos os humanos em algum momento vão morrer de doença ou em um acidente, sem exceção." Ela poderia sim só estar se referindo aos humanos de forma geral e se incluindo nesse meio. Ou ela poderia ter dito por não necessariamente ser uma humana, não uma baseada em carbono. Mas então sobre ela eu tenho um último ponto.
No capítulo 21, quando a gente vê que ela foi capturada pelo grupo, enquanto a Mary May diz como tá sendo caro pra caralho manter ela ali em boas condições, já que essa praguinha é pior que a Trish. Ela solta algo bem interessante. A Luluzinha diz não gostar de manga. Tudo bem, é algo bem inofensivo, ela só não gosta da fruta. Mas quando a gente volta lá pra Jojo, todos os humanos de pedra são alérgicos à manga. Então se na realidade ela for alérgica, vai ser mais do que comprovado que ela é um humano de pedra, considerando que isso é algo extremamente específico, coisa que não faria nem sentido ter na história. Mas então, essas foram as teorias que pensei sobre a volta dos humanos de pedra em Jojo. Eu espero que tenham gostado, ainda mais que eu fiz uma puta de uma pesquisa para relacionar tudo isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui, e um agradecimento especial aos membros do canal. Esse apoio de vocês me ajuda demais. E então até o próximo vídeo ou capítulo de JoJo Lands. Valeu e eu amo vocês!